permanece João Magalhães, volta Tássio Cruz, volta Eliezer Rodrigues. Eu só vou chamar agora duas convenções que nós registramos, óbvio, seguindo aquele projeto de cobertura do Jornal Dia News da Associação Municipal, e depois da convenção do PSTU em especial, eu queria comentar com vocês uma declaração muito polêmica que foi dada pelo professor Geraldo Carvalho na entrevista que nós fizemos hoje. E é exatamente a primeira que nós vamos mostrar, a convenção do PSTU que ocorreu ontem à noite. Oficializou os candidatos a prefeito, vice, vereadores, e a Natália Nascimento, nosso repórter, esteve lá. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, homologou a candidatura de Geraldo Carvalho à Prefeitura de Teresina na convenção realizada na noite desta terça-feira. O candidato é professor da Universidade Federal do Piauí, na área de Sociologia, no curso de Educação do Campo. Entre as propostas estão a desprivatização da educação e saúde, reestruturação de escolas públicas e implementação do passe livre estudantil. O PSTU também defende a participação do povo através de conselhos populares. O PSTU é oposição de esquerda ao atual governo. O PSTU tem uma posição de esquerda ao governo federal e também de esquerda à ultradireita. Nós precisamos dizer, e a classe trabalhadora precisa compreender, que os dois projetos hoje, dentro da polarização política, eles representam os interesses da mesma classe. São os capitalistas, são os bilionários. Foi definido também Gervásio Santos como candidato a vice-prefeito pelo PSTU. Ele defende a desprivatização do serviço de água e saneamento na capital. Se eleitos, nós vamos também fazer uma campanha, né, de reestatização da companhia e o transporte público. Nós também temos que ver que está um caos no transporte público. Por quê? Porque há anos também o transporte público vem sendo privatizado, vem sendo sucateado. Então é preciso agora a gente revigorar, né, o transporte público para inclusive revitalizar o centro. A convenção lançou também 2 candidatos a vereadores. Todos os candidatos lançados são professores da rede pública de educação, que é uma das bandeiras defendidas pelo partido. E a gente vai se apresentar, portanto, com uma plataforma independente de classe, sem dinheiro de empresários, sem dinheiro de patrões e de empresas. E, portanto, com esse perfil, podemos apresentar as propostas socialistas para resolver os problemas da classe trabalhadora. A expectativa é grande, a gente acredita que a grande maioria das pessoas, né, elas não acreditam mais nessa mesmice, nisso que está acontecendo aí, né, que é colocado como uma polarização, né, que esses dois grupos aí, que na verdade, juntando tudo, dá tudo a mesma coisa. O PSTU, que era mais, digamos, protocolar, tá batendo agora, viu? Então, o PSTU acho que mudou um pouco aí deixou, digamos, aquela formalidade, agora está... As críticas, né, Douglas, antigamente do PSTU eram mais vinculadas a uma agenda nacional, e agora o discurso está bem centralizado, especificado aqui, localizado, né, para a cidade de Teresina, inclusive, de certa forma, não deixa de ser interessante a narrativa do partido que considera os principais grupos políticos todos iguais. Agora, tem uma declaração dada pelo professor Geraldo Carvalho, agora há pouco, no Jornal Dia News, essa série de entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos. Ele falou de vários temas, e aí diz claramente: existe pagamento de propina no contrato do transporte público em Teresina. Palavras do professor Geraldo Carvalho. A existência de propina. Uma denúncia grave, Tássio. Grave, né? Precisa ser esclarecida, né? O CETUD precisa, que é quem gerencia esse contrato, precisa esclarecer. Mas, Douglas, é necessário e é indispensável que a pauta do transporte passe por todos os programas, por todos os candidatos, porque se a gente perguntar à população, é uma das maiores reclamações hoje, né? Então, é um desafio que Fábio Novo, que já começa a apresentar propostas, Silvio Mendes, Doutor Pessoa, Tony Kelly, todos os candidatos vão precisar discutir e apresentar alternativas. A população não quer mais problema com o transporte público, não. Agora, Eliezer Rodrigues, é uma demonstração de que o transporte público vai ser uma das principais pautas. Sempre foi, se a gente olhar as eleições anteriores, o transporte público sempre foi discutido.
mas com a intensidade que vai ser discutido nesta eleição, a gente está vendo uma amostra agora nesse período de pré-campanha, né? Exatamente, um problema longo que se arrasta e afeta demais a vida da população teresinense. Essa falta de um serviço é essencial na área da mobilidade urbana e de toda forma precisa ser debatido para resolver, restabelecer e mais à frente melhorar esse serviço que atende aos mais necessitados. Nem todo mundo consegue uma carona, nem todo mundo consegue pagar um transporte particular, mais individual. O trabalhador, o estudante, o idoso que precisa fazer tratamento médico e tantas outras pessoas sofrem dia a dia. Não tem como fugir dessa pauta em uma eleição municipal. Quem realizou convenção foi o PSOL. O PSOL também fez a sua convenção partidária para oficializar seus candidatos. A Natália Nascimento esteve no PSTU, mas esteve também no PSOL. Acompanhe. O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, oficializou a candidatura de Francinaldo Leão à Prefeitura de Teresina na convenção realizada na noite dessa terça-feira. O candidato é motorista de aplicativo e militante do partido. Eu acho que a principal mensagem que a gente traz é falar a verdade para o eleitor. Porque pelo que a gente tem andado pela pré-campanha dentro de Teresina, nós sabemos que não está mil maravilha como determinados candidatos hoje, pautando nos canais de TV. Então, quando a gente chega na periferia, a gente vê que realmente o povo está sofrendo com a falta de transporte público, está sofrendo com o medicamento que não tem lá na UBS, está faltando com o médico que às vezes você passa 6 meses para ser atendido. O partido tem como enfoque atender às necessidades das populações mais vulneráveis e periféricas de Teresina, com melhorias para o transporte e saúde. O PSOL também visa a criação de uma casa de acolhimento para a comunidade LGBTQIA+. Na ocasião, foi homologada também a candidatura de Maria Lúcia para vice-prefeita. A candidata defende a criação de uma Secretaria Municipal dos Povos Originários. A nossa proposta é criar uma Secretaria de Povos Originários. E para a população LGBT, a nossa proposta é criar uma casa de acolhimento para essas pessoas, porque essas pessoas elas são negadas nas famílias. Então, assim, a nossa proposta também é que essas pessoas possam ser assistidas pelos agentes de saúde. O evento lançou mais 2 candidatos a vereadores para compor a chapa proporcional. Neste partido, fazendo uma construção pela primeira vez de uma candidatura coletiva, buscando uma Teresina para todas as pessoas, uma Teresina livre da discriminação, uma Teresina em que a igualdade e o bem-estar seja a tônica em nossa capital. A candidata a vereadora Antônia Maria falou da importância de políticas públicas voltadas para a juventude em Teresina. Uma das centralidades do nosso programa é pensar a juventude, em especial a cultura, entendendo que a nossa juventude hoje é muito aliciada pelo crime e que a gente tem, inclusive, pouco incentivo à cultura, ao lazer e ao esporte, que pode influenciar, inclusive, a nossa juventude a não estar nesses locais tão marginalizados. Vamos só fazer mais uma rodada para encerrar aqui. E eu queria fazer uma pergunta para todos, a mesma pergunta, que é o seguinte, bem rapidamente por causa do tempo, começando com o João Magalhães. A gente sabe que, ideologicamente, PSTU e PSOL são partidos muito consistentes, que mantêm um discurso, digamos, linear, não no sentido ruim, mas mantém coerência, coerência com o discurso há muito tempo. Mas não tem muita densidade eleitoral, são partidos que enfrentam dificuldade, porque tem poucos recursos eleitorais. Mas na avaliação de vocês, começando com o João Magalhães, qual o papel, por exemplo, de PSTU e PSOL em um processo eleitoral numa cidade como Teresina? É enorme, viu, Douglas? Partidos que, de certa forma, priorizam o aspecto ideológico, eles têm bandeiras muito consolidadas. Então, normalmente, eles tendem a colaborar com o processo eleitoral, trazendo determinadas propostas que dificilmente a população vai ter acesso perante outros candidatos.
Porque enquanto os grandes partidos estão de fato lutando ali atrás do voto a voto, partidos mais ideológicos aproveitam o processo eleitoral para repassar uma mensagem, né, para repassar a sua ideologia, para defender determinadas bandeiras, não necessariamente se preocupando com o resultado eleitoral. Eles aproveitam muito mais o momento das eleições para apresentar ideias, para apresentar propostas nesse campo ideológico. Aquele eleitor que tiver acesso a elas e concordar, ótimo. Aquele eleitor que não concordar, faz parte da democracia, mas é interessante que no processo eleitoral a gente tenha partidos, né, com a ala ideológica bastante consolidada para que leve, de certa forma, até uma maneira de educar politicamente a população, apresentando à população determinadas bandeiras de luta, determinados olhares no campo da política. Tássio Cruz. Que é importante para o processo eleitoral. E é interessante ver que, normalmente, o eleitor acha que os partidos de esquerda são todos iguais. Mas tem muita diferença, né? Por exemplo, quando a gente compara o PSTU, que tem uma pauta muito próxima aos direitos dos trabalhadores, né? A questão trabalhística, industriária. Já o PSOL não, o PSOL ligado mais, também, claro, aos trabalhadores, mas mais movimentos sociais, né? E principalmente direito à moradia e outras pautas. Então, acho que essa diferença é interessante. E o PSOL aqui eu pontuaria que precisa de uma unidade, né? O partido teve dificuldades no processo pré-eleitoral, teve dissidências internas na escolha do nome e agora busca essa unidade na capital. E lembrando que o PSOL faz parte de uma federação com a rede. Muitas vezes a gente esquece. Eliezer Rodrigues. Sou um admirador da resistência desses partidos mais fisiológicos, que, em regra, disputam pleitos em um cenário desfavorável, com poucos recursos eleitorais, como você lembrou, Douglas, e dizer que a democracia é ampla, é diversa, todas as correntes precisam ser ouvidas, ter algum espaço para defender as suas ideias. E tudo isso fica à disposição do eleitor. O eleitor é que vai ter esse direito de escolher, conforme o seu pensamento, a sua identidade, as suas preferências, qual corrente política seria melhor para administrar a cidade no momento em que nós estamos vivendo. Então, assim, em nome realmente da diversidade no debate sobre democracia, sobre eleição, PSOL e PSTU têm um papel fundamental. Obrigado, João Magalhães, obrigado, Tássio Cruz, obrigado, Eliezer Rodrigues. Mais um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora.